Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Ele é bem simples, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Para vocês que ainda não me conhecem, é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, caíram aqui de paraquedas, o meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos ao nosso caminho de mesa de hoje. Eu confeccionei ele com barbante fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 430 gramas. Na largura, ele ficou com 43 centímetros e no comprimento de uma ponta a outra ficou com 90 centímetros. Nada impede que vocês façam maior no comprimento, é só ir repetindo este nosso gráfico. Ele é bem fácil, é apenas de ponto rede e de pontos altos. Tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer. Eu vou mostrar nesta ponta para vocês verem direitinho como ele é fácil e é muito lindo. Este é o gráfico do nosso caminho de mesa barra tapete, que muitos também fazem como tapete. Então, pode fazer tanto para caminho de mesa como para tapete. Apenas usamos ponto rede e pontos altos. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas eu fiz uma carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Eu estou gostando bastante de fazer este acabamento, porque ele é mais econômico, é mais fácil de fazer. Então, por isso que eu estou gostando de fazer este acabamento. Espero que vocês gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 69 correntes. Fiz aqui as minhas 69 correntes. Vamos marcar aqui a última corrente, vamos subir com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4, para a altura do nosso primeiro ponto alto. Vamos voltar naquela corrente onde nós marcamos e vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, que vão ficar num total de 4 pontos altos. Então, eu fiz 3, vou fazer o quarto ponto alto. Então, fiz aqui neste início 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. 1, 2. Feito isto, vou contar 2 correntes. Vou pular 2 correntes. 1, 2. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante e puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e, por fim, as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Então, eu fiz aqui o segundo, vou fazer o terceiro e o quarto ponto alto. Então, em uma ponta e na outra, nós vamos fazer desta forma. Vamos fazer 4 pontos altos, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, mais 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto rede. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Novamente,
duas correntes, pular duas correntes da carreira anterior, na próxima, na terceira, vamos fazer um ponto alto. Novamente, duas correntes, pular duas correntes da carreira anterior, na terceira corrente, fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer esta carreira de ponto rede até a outra ponta, onde lá nós vamos fazer este mesmo trabalho. Então, eu vou adiantar esses quadrados, vou adiantar os pontos redes até chegar lá no final da nossa corrente. Aí, eu volto e nós vamos fazer este mesmo trabalho lá na outra ponta. Então, eu fiz aqui a minha carreira de ponto rede. Chegamos aqui na outra ponta. Então, eu encerrei aqui o meu ponto rede. Cheguei aqui no final das correntes. Aqui, nós vamos repetir o mesmo que fizemos deste lado. Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Duas correntes, pular duas correntes da carreira anterior e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, esta parte nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa, tanto de um lado quanto do outro, tanto em uma ponta quanto na outra. Assim ficou essa nossa primeira carreira. Fiz aqui 4 pontos altos, duas correntes, pulei duas correntes da carreira anterior, 4 pontos altos. Aí, fizemos aqui a nossa carreira de ponto rede. Duas correntes, pulamos duas correntes, na terceira fizemos o nosso ponto alto. Então, até a outra ponta, onde novamente nós repetimos 4 pontos altos, duas correntes, pulamos duas correntes da carreira anterior, mais 4 pontos altos. Então, estes grupos de pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Aqui neste meio, eu fiquei com 17 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quadrados. Agora, eu vou repetir mais uma vez o mesmo que eu fiz nesta carreira. Então, onde são pontos altos, eu vou repetir os pontos altos. E aqui, nos pontos rede, que são os nossos quadrados, eu vou repetir os quadrados. Então, aqui neste início, irão ficar duas carreiras da mesma forma. Então, eu só vou repetir esta carreira. O mesmo que eu fiz nessa carreira, eu vou fazer na próxima. Então, aqui está a nossa segunda carreira. Como eu havia dito, apenas copiei o que fiz na carreira anterior, na primeira carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com duas correntes. Uma, duas. Por que duas correntes? Porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, for mais alto, vocês poderão sim colocar 3 correntes. Eu coloco duas porque a altura do meu ponto alto é o suficiente. Vou virar o meu trabalho e vou copiar os pontos altos e estas correntes. Como eu já havia dito, nós vamos levar estes pontos altos e esse quadrado no meio até o final da nossa carreira. Então, eu copiei aqui os primeiros 4 pontos altos, vou copiar o quadrado e vou copiar os outros 4 pontos altos. Então, em uma ponta e na outra, esta parte aqui nós só vamos copiar. Feito isto, agora eu vou copiar aqui 6 quadrados. Então, eu vou fazer duas correntes, pular as correntes, copiar os pontos, copiar o ponto alto. Novamente, duas correntes, pular as duas correntes, copiar o ponto alto. Novamente, duas correntes, pular as duas correntes, copiar o ponto alto. Então, eu vou copiar aqui num total de 6 quadrados. Já fiz 3, vou fazer os outros 3. Copiei os 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, agora o próximo quadrado nós vamos fechar. Então, aqui são duas correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Vou copiar aqui o meu ponto alto. Então, eu fechei um quadrado. Vou deixar o próximo aberto. Então, vou fazer duas correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Novamente, vou fechar um quadrado. Então, são duas correntes, eu vou colocar aqui
2 pontos altos e vou copiar o nosso ponto alto. Novamente, vou deixar um quadrado aberto. E vou fechar o próximo quadrado. Então, 1 ponto alto, 2 e copiar o ponto alto. Então, aqui neste meio, nós fizemos um trabalho em 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechamos o primeiro, deixamos aberto o segundo. Fechamos o terceiro, deixamos o quarto aberto e fechamos o quinto quadrado. Então, ficou desta forma. Agora, aqui deste lado, novamente, eu vou copiar o que eu fiz aqui. Então, eu vou copiar aqui os 6 quadrados, que é o que restou deste lado, copiar estes pontos altos, este quadrado e estes pontos altos. Então, assim ficou a nossa carreira, a nossa terceira carreira. Copiei os pontos altos, o quadrado e os pontos altos. Chegando aqui no meio, onde nós fizemos o nosso ponto rede, eu copiei 6 quadrados em uma ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Chegamos nos 5 quadrados do meio. Eu fechei o primeiro, deixei o segundo aberto, fechei o terceiro, deixei o quarto aberto, fechei o quinto. Então, aqui nós trabalhamos com 5 quadrados. Restou mais 6 quadrados deste lado, que eu copiei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copiei os pontos altos, o quadrado e os últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei aqui, como eu havia dito, nós vamos copiar este início em uma ponta e na outra até o final do nosso caminho de mesa. Eu subi aqui com 2 correntes, copiei os pontos altos, copiei o quadrado e os pontos altos. Chegamos nos nossos quadrados. Eu vou novamente copiar os 6 quadrados, sem fazer diferença nenhuma. Eu vou só copiar estes 6 primeiros quadrados. Copiei os 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos naquele meio onde nós fizemos aquele trabalho, que nós fechamos um quadrado, deixamos um aberto, fechamos um, deixamos um aberto, fechamos o último. Agora, nós vamos inverter. Onde são os quadrados fechados, nós vamos abrir. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos. No terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, aqui na carreira anterior, o quadrado era fechado. Nós abrimos. Aqui é aberto, nós vamos fechar. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos. São 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Chegamos no quadrado fechado, vamos abri-lo. 2 correntes, pular os 2 pontos altos. No terceiro, copiar o ponto alto. Chegamos no próximo quadrado aberto, vamos fechá-lo. Então, vamos colocar aqui 2 pontos altos e copiar aqui o nosso próximo ponto alto. Chegamos no quadrado fechado, vamos abri-lo. Então, fizemos 2 correntes, pulamos os 2 pontos altos e no terceiro, vamos copiar o nosso ponto alto. Então, este meio ficou desta forma. Onde era fechado, nós abrimos. Onde era aberto, nós fechamos. Fechado, nós abrimos. Aberto, nós fechamos. Fechado, nós abrimos. Então, ficou desta forma. Deste lado, nós vamos copiar os 6 quadrados, copiar os pontos altos, este quadrado e os pontos altos. Da mesma forma que fizemos deste lado. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos os pontos altos, o quadrado, os pontos altos. Copiamos aqui os 6 quadrados. Chegamos neste meio onde nós fizemos o detalhe, onde nós mudamos aqui um pouquinho. Então, onde era quadrado aberto, eu abri, onde era aberto, eu fechei. E do outro lado, copiei os 6 quadrados. Copiei os pontos altos, este quadrado e os últimos pontos altos. Agora, nós vamos fazer assim por 5 carreiras. Eu já fiz aqui 2 carreiras. Vou fazer mais 3 carreiras. Onde são quadrados, que são os pontos redes, nós só vamos copiar. Então, nesta parte e nesta, eu só vou copiar os pontos redes. Aqui neste meio, nós vamos continuar com este trabalho. Então, aqui era fechado, eu abri. Agora, eu vou fechar novamente. No próximo, eu vou abrir novamente. A nossa última carreira será fechado. Então, as próximas carreiras, onde é aberto, eu vou fechar. Onde é fechado, eu vou abrir. Na próxima carreira, novamente, onde é aberto, eu vou fechar. E onde é fechado, eu vou abrir. Vou fazer no total de 5 carreiras. Já fiz 2, vou fazer mais 3 carreiras. Como é só repetição, eu vou adiantar esta parte e já trago para vocês
esta parte completa. Então, assim ficou essa primeira parte do nosso caminho de mesa, essa primeira etapa. Então, eu copiei os quadrados, como eu havia dito, de um lado e do outro, os pontos altos, o quadrado e os pontos altos. O nosso trabalho, nessa primeira etapa, foi só aqui neste meio, então, nós trabalhamos em 5 quadrados. Nós fechamos um quadrado, abrimos um, deixamos um aberto, fechamos o próximo, deixamos um aberto, fechamos o próximo. Fizemos estes 5 quadrados. Nós fizemos por 5 carreiras, então, aqui neste meio, nós fomos invertendo. Onde era o quadrado fechado, eu abri. Depois, fechei novamente. Depois, abri novamente. Depois, fechei novamente. Então, aqui nós encerramos 5 carreiras. Encerrei aqui com o meu primeiro quadrado fechado, da mesma forma que eu iniciei. E aqui nesta outra ponta também, da mesma forma que eu encerrei aqui com o quadrado fechado, em cima também eu encerrei com o quadrado fechado, ou vice-versa. Então, esta é a primeira etapa do nosso caminho de mesa. Esta parte de 5 carreiras, nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Porém, agora nós vamos inverter. Aqui onde são os quadrados, eu vou fazer este trabalho, aqui, e aqui neste meio, eu vou abrir só quadrados. Então, eu vou inverter. Esta parte agora, eu vou fazer aqui em cima dos quadrados. E os quadrados em cima deste detalhe que nós fizemos. Então, eu fiz aqui o nosso início. Chegamos nos quadrados. Eu vou copiar este primeiro quadrado. Então, vou fazer aqui 2 correntes, pular as correntes e copiar o ponto alto. Por quê? Em uma ponta e na outra são 6 quadrados. Então, nós vamos deixar um aberto e vamos fechar os outros 5. Aqui, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Vamos fechar o primeiro quadrado. Então, colocar aqui 2 pontos altos, copiar o ponto alto. Fechamos o primeiro quadrado. O segundo, nós vamos deixá-lo aberto. Vamos fechar o terceiro quadrado. Então, vamos colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o nosso próximo ponto alto. Vou deixar o próximo quadrado aberto, que é o quarto quadrado, e vou fechar o último quadrado. É o nosso quinto quadrado que eu vou fechar. Então, observem que o que nós fizemos aqui no meio, nós repetimos aqui. Fechamos o primeiro quadrado, deixamos o segundo aberto. Fechamos o terceiro, deixamos o quarto aberto, fechamos o quinto. Trabalhamos aqui em 5 quadrados. Esse primeiro nós só copiamos. Chegamos aqui onde nós havíamos feito o nosso trabalho nas carreiras anteriores. Aqui nós vamos abrir só quadrados. Então, vamos abrir aqui 5 quadrados. Então, abrimos 1, 2, 3, 4 e 5 quadrados. Então, agora os nossos quadrados, nós vamos deixar... Então, agora os nossos quadrados vai ficar aqui neste meio. Ao invés de ficar nas pontas, nós vamos colocar agora aqui no meio. E este trabalho, ao invés de ser só no meio, nós teremos em uma ponta e na outra. Então, aqui eu abri 5 quadrados. Agora, deste lado, em cima dos 6 quadrados, eu vou novamente fazer este mesmo trabalho e deixar o nosso último quadrado aberto. Copiar os pontos altos, o quadrado e os pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Iniciamos aqui a primeira carreira de 5. Então, fizemos uma, vamos fazer mais 4, da mesma forma que fizemos aqui, num total de 5 carreiras. Nós vamos ficar fazendo de 5 em 5 carreiras. Nós colocamos os quadrados em uma ponta e na outra, e fizemos o nosso trabalho nos 5 quadrados do meio. Agora, nós já invertemos. Aqui onde são os quadrados abertos, nós vamos fechar 5 quadrados. Lembre-se que aqui nesta ponta nós deixamos 6 quadrados em um lado e 6 do outro. Por isso, nós vamos deixar o primeiro quadrado e o último quadrado nesta ponta aberto. E vamos trabalhar neste meio, que irão ficar 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5.
Fizemos da mesma forma que fizemos aqui. Fechamos um, copiamos outro. Fechamos um, copiamos outro. Fechamos um. Chegamos no meio, onde na carreira anterior, nós fechamos um e deixamos um aberto. Aqui nós vamos deixar todos abertos. O que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Apenas copiar os quadrados por 5 carreiras. Aqui eu vou copiar o restante das 4 carreiras, da mesma forma que eu fiz aqui, invertendo por 5 carreiras. Iniciando com esse primeiro quadrado fechado, na 5ª carreira, o quadrado aqui nas pontas terão que se encerrar fechado. Vou repetir mais 4 carreiras, ficarão no total de 5 carreiras. Terminadas essas 5 carreiras, novamente vou copiar da mesma forma que eu fiz esse primeiro gráfico. Colocar os quadrados em uma ponta, fechar os quadrados do meio e os quadrados na outra ponta. Nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa apenas isso, apenas este trabalho. É bem fácil. De 5 em 5 carreiras, nós vamos invertendo. Onde nós fizemos quadrado, nós vamos preencher pontos altos. E onde nós fizemos pontos altos, vamos abrir os quadrados. Como é só repetição, eu vou adiantar o meu caminho de mesa até o tamanho que para a minha mesa for o suficiente e já trago para fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, assim ficou o nosso caminho de mesa. Eu já fiz um tamanho para a minha mesa é o suficiente. Então, observem que eu fechei os quadrados no meio, deixei quadrado aberto em uma ponta e na outra. Nas próximas 5 carreiras, eu fechei os quadrados das pontas e deixei quadradinhos abertos no meio. Na próxima carreira, novamente repetir o que eu fiz nas 5 primeiras carreiras. Deixei quadrado aberto em uma ponta e na outra e fechei os 5 quadrados do meio. Assim, eu fui fazendo até o final do meu caminho de mesa. Lembrando que aqui nas laterais, eu sempre copiei os pontos altos e os quadrados. Então, eu só fui repetindo até o tamanho que para a minha mesa é o suficiente. E terminei aqui com as 2 carreiras de ponto rede. Nós iniciamos com 2 carreiras de pontos redes. Então, vamos terminar aqui com as 2 carreiras de ponto rede. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, encerrei aqui o meu último ponto alto na minha segunda carreira. Feito isto, vou virar a lateral do meu caminho de mesa e aqui nas laterais eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço. Então, já fiz um ponto baixo, vou fazer o segundo ponto baixo. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, fiz aqui mais 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Então, não tem erro. Nós vamos fazer nas laterais uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, eu vou adiantar esta parte até chegar aqui na nossa lateral. Quando chegar aqui em cima dos pontos rede, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira aqui. Aqui nessas laterais, eu só vou fazer a carreira de ponto baixo. Então, encerrei aqui na lateral a minha carreira de pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira aqui em cima dos quadrados. Vamos subir aqui, fiz aqui o meu último ponto baixo, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais 3. Vamos marcar aqui essa terceira corrente, vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Ficamos um total de 6 correntes. Vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos, fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isto aqui no mesmo espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Ficamos no total de 3 pontos altos com a corrente. Vou aqui neste ponto alto e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vamos fazer 6 correntes. 1, 2,
3, 4, 5, 6 correntes. Vamos contar de baixo para cima 3 correntes. 1, 2, 3. Na terceira corrente, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isto, aqui no mesmo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos, ficando no total de 3 pontos altos. Aqui no mesmo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos. Vamos ficar no total de 3 pontos altos, por causa da nossa primeira corrente que nós fizemos. Então, 2 e 3 pontos altos. Feito isso, vamos lá no próximo ponto alto e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Fizemos mais 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar 1, 2, 3. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. No mesmo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Vamos aqui no último ponto alto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer esta última carreira desta forma: 3 pontos altos com picô, fechados com ponto baixíssimo. Vamos fazer assim até o final desta nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago o nosso trabalho finalizado. Então, aqui eu já fiz as carreiras de ponto, 3 pontos altos tombados com picô em uma ponta e na outra. E aqui nas laterais, a carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!